agradecer boa noite a todos, agradecer a doutora Ana Fantini por ter aceitado falar um pouco para a gente sobre a experiência dela na avaliação do prognóstico em doenças metastáticas do sistema nervoso central. A doutora Ana Fantini é professora da Universidade Federal de Sergipe, é colega nossa lá na universidade, formada em medicina pelo UFMG, fiz residência em oncologia no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, com especialização em oncologia clínica na Universidade de Washington, né? Então, é mestrando e doutorando da UFES, não é isso? Também. Exatamente. Então, mais uma vez, obrigado pela sua... E oncologista da Vita e do Primavera. Muito obrigado, Ana, pela sua participação e tenho certeza que será uma excelente discussão. A gente, se puder fazer a aula e depois, no final, a gente discute alguns temas, alguns tópicos que os residentes ou que algum outro colega queira perguntar para você. Vamos lá. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Arthur, o convite. Eu acho que sempre essas discussões multidisciplinares acrescentam muito para a gente, né? Tanto da parte clínica, eu acho que no manejo do paciente que está se tornando cada vez mais complexo. Então, quanto mais a gente discute, abre portas para essas novas informações, a gente garante uma qualidade de atendimento do nosso paciente melhor. Bom, então, eu vou falar sobre a avaliação do prognóstico em doença metastática para o sistema nervoso central. O que a gente tem hoje? A gente sabe, né, que as metástases são os tumores mais comuns no sistema nervoso central. A gente, hoje, nos pacientes com diagnóstico com câncer, cerca de 15 a 30% dos pacientes adultos serão acometidos por uma metástase do sistema nervoso central, né? E que 10 a 15% desses pacientes, eles apresentam metástase sem ter o sítio primário desconhecido. Sem ter o sítio primário conhecido, desculpa. E o que está acontecendo? Com o aumento da sobrevida dos nossos pacientes com os tratamentos novos, a gente tem observado um aumento da frequência de diagnóstico de metástases e também porque melhoraram muito as técnicas diagnósticas, né? Hoje nós temos aparelhos mais desenvolvidos em relação à ressonância e muito mais do que o aparelho, a qualidade técnica, é o acesso. Ou se a gente pensar que há 10, 15 anos, o acesso a uma ressonância magnética para fazer uma ressonância de crânio era uma exceção na maioria dos serviços, hoje a gente faz praticamente, é um cenário que isso é uma regra, né? Então, melhora dos métodos diagnósticos, detecção precoce dessas lesões, e também melhora do tratamento sistêmico tem aumentado muito a frequência do diagnóstico de metástase cerebral nos nossos pacientes oncológicos. Quais são os principais sítios primários de metástase? O que a gente tem uma diferença é que, assim, uma coisa é a questão de frequência estatística, está correlacionado à estatística dos diagnósticos oncológicos, né, dos diagnósticos de câncer nos nossos pacientes, e tem também a avaliação em relação ao tropismo, aqueles cânceres que têm uma maior tendência da metástase. Em relação à frequência, a gente tem pulmão, melanoma, mama, rim, coloreto e o sítio primário desconhecido. Mas se a gente for olhar por tropismo, né, aqueles tumores que têm maior chance de dar meta para o sistema nervoso central, sem dúvida, melanoma é o nosso carro-chefe, seguido de tumor de pequenas células, rim e testículo. Isso é importante porque quando nós, oncologistas, temos o diagnóstico de um paciente, por exemplo, com melanoma localmente avançado, ou que já tem metástase visceral, é mandatório que façamos um rastreio, né, uma investigação com ressonância de crânio, mesmo no paciente sem sintoma, para que a gente possa fazer, muitas vezes, o diagnóstico precoce. A mesma coisa seria do tumor pequenas células. Bom, e a localização? 80% das metástases em sistema nervoso central vai acontecer no cérebro, 15% em cerebelo e 5% em tronco encefálico. Então, aí, essa distribuição, apesar de ser antiga, esse dado, as coisas não mudaram nos últimos anos. Talvez a gente tenha um aumento em relação a câncer de mama, por conta do aumento da frequência dos pacientes triplo negativo e HER2 positivo, mas
a distribuição principal em relação à frequência absoluta é pulmão, seguido, né, depois de melanoma, mama, rim e coloreto. Aqui chama atenção que é quando você tem o diagnóstico inicial, então, o paciente com uma lesão localizada no pulmão, ele ainda assim já tem chance de ter meta em sistema nervoso central, assim como na mama, né? Então, muitas vezes nos pacientes, dependendo do painel hormonal, a gente vai precisar de fazer o rastreio, uma ressonância de crânio ainda num paciente com doença localizada. E quais são os mecanismos que existem para ter a metástase para o sistema nervoso central? A mais frequente é a hematogênica, tá? Mas a gente pode ter, através de uma extensão direta de depósitos tumorais, então uma lesão óssea que infiltra o sistema nervoso central, e a migração através de tecido perineural ou perivascular. E na questão iatrogênica, quando você vai ter a ruptura iatrogênica da barreira hematocefálica, isso permitiria a migração das células neoplásicas para o sistema nervoso central. E a apresentação clínica, isso é uma coisa que a gente vê que tem mudado, tá? Os sintomas neurológicos são semelhantes ao tumor primário. Eu digo que tem mudado no sentido de a gente ser mais agora observador em relação à sintomatologia, e como tem acesso aos exames de imagem com maior frequência, muitas vezes esse diagnóstico tem sido feito no paciente sintomático. Os principais sintomas sistêmicos que a gente pode observar é a relação de astenia, perda ponderal e febre. E isso é muito comum já no nosso paciente com tumor metastático. Então, se um paciente tem um tumor metastático à distância, né, para vísceras, e desenvolve um quadro de uma piora clínica, astenia, perda ponderal, febre, ainda que não tenha sintomas neurológicos específicos, a gente deve pensar, né, na possibilidade de metástase cerebral. E a outra coisa que a gente pode ver nas manifestações clínicas são os pacientes que vão abrir o quadro com a apresentação do sintoma do tumor primário ou de outras metástases à distância, mas que não tem sintomatologia né, no sistema nervoso central. Se a gente for olhar da parte de apresentação com sintoma local, o principal quadro está relacionado à cefaleia, que é em torno de 24%, tá? 14% dos pacientes apresentam alteração, anormalidades cognitivas, seguido depois alterações focais, 20% dos pacientes, distúrbio da marcha em 7%. Outras possibilidades de sintoma para diagnóstico de metástase cerebral seria crise convulsiva, alteração no campo visual, afasia, náusea e vômito, ou nenhum sintoma, né? Que é quando a gente faz o diagnóstico através do rastreio. Para o diagnóstico, sem dúvida, a gente vai depender, né, do exame de imagem, tomografia e ressonância. Como eu disse, hoje a gente está tendo acesso à ressonância com muito mais frequência e rapidez, então isso tem permitido o diagnóstico de lesões menores, muitas vezes não eram vistas na tomografia. E um ponto fundamental é que, diante de uma imagem suspeita de metástase, é importantíssimo que se faça uma investigação do sítio primário. Por qual motivo? Muitas vezes a gente vai observar, né, nessa investigação do sítio primário, uma lesão oncológica já avançada, um quadro oncológico avançado, com metástase para outros órgãos, e isso vai ajudar, vai contribuir para que a gente, junto com a equipe da neurocirurgia, com a equipe da radioterapia, a gente consiga definir um melhor plano terapêutico para o nosso paciente. Então, fez o diagnóstico de metástase ou uma suspeita de metástase do sistema nervoso central, é fundamental que se faça o estadiamento e a investigação do sítio primário, que vai ser feita como? Através de tomografias, mamografia, em alguns casos PET-TC, né, que a gente pode lançar a mão, e marcadores tumorais.
É bem óbvio, eu coloco a questão do PET-TC ainda para se discutir, porque assim, o que a gente quer nessa investigação do sítio primário é que se observe alguma lesão maior, que seja passível de uma biópsia, que isso, ou que vai interferir na questão do tratamento. Então, nem sempre achar microlesões ou lesões só no PET vai impactar nessa definição de como a gente vai abordar nosso paciente. Tá. No caso do sítio primário desconhecido, né, que é o nosso paciente que chegou com suspeita de metástase no sistema nervoso central, foi feito o rastreio inicial, não se identificou uma lesão possa ser considerada como primário, então, obviamente, o nosso ponto de partida vai ter que ser a biópsia ou a resseção cirúrgica. Em relação ao manejo, como é que sempre foi, assim? O que a gente já tem bem estabelecido? Em relação ao tratamento, então, eu fiz o diagnóstico da metástase em sistema nervoso central, fiz a minha avaliação, minha investigação do sítio primário, consegui definir isso, eu vou ter que propor para o paciente o que vai ser de tratamento, né? E essa proposição, essa decisão terapêutica, ela vai ser multidisciplinar sempre. Por quê? A gente, quando tem a possibilidade de tratamento de uma lesão do sistema nervoso central, a gente vai ter que discutir entre cirurgia, possibilidade de radioterapia, ou muitas vezes cuidado paliativo pleno, quando o paciente não nos permite traçar um plano terapêutico específico. Então, sempre foi o que se propôs cirurgia para lesões ressecáveis diante de uma doença sistêmica controlada, condições clínicas adequadas. Ou seja, a gente vai imaginar que o nosso paciente candidato à cirurgia é aquele paciente que tem uma lesão que é passiva da ressecção, mas que, por outro lado, a doença oncológica dele permita que isso seja feito com tranquilidade, porque muitas vezes o paciente tem uma lesão pequena, mas está com uma doença oncológica local, né, do tumor primário ou a metastática à distância, por exemplo, um câncer de pulmão com metástase hepática evoluindo para uma insuficiência hepática, que não te permite o teto terapêutico para se discutir cirurgia naquele momento. Em relação à possibilidade de tratamento com quimioterapia, isso é bastante limitado porque a gente tem a questão da barreira hematoencefálica. Então, normalmente, o que a gente vê na prática, né, como oncologista clínico, é que por mais eficaz que a nossa resposta quimioterápica sistêmica, em sistema nervoso central isso não se aplica da mesma forma. Então, o uso de quimioterapia é bastante limitado. Além disso, ainda se discute muito sobre quimioresistência em pacientes com doença avançada. Então, paciente já politratado, que vem com quadro de resistência ao tratamento terapêutico e que apresenta uma metástase cerebral. Então, a quimioterapia pouco faria diferença para essa lesão do sistema nervoso central. Isso, às vezes, a gente vê um exemplo, câncer de mama HER2 positivo, e que a gente não vai acrescentar tanto com a quimioterapia. E a outra questão é lembrar que a quimioterapia aumenta a toxicidade quando associada à radioterapia, e em relação a benefício, a radioterapia acaba sendo muito mais eficaz para controle local do que a terapia. A outra opção terapêutica seria, então, a radioterapia, que a gente coloca como tratamento padrão, porque aquele tratamento guarda-chuva, ele vai conseguir abarcar tanto aqueles pacientes com lesões menores, quanto os pacientes que já não seriam passíveis de ressecção cirúrgica, mas tem um intuito, uma característica, né, de ser paliativa e que no seu melhor cenário seria complementar a cirurgia, porque é nesse momento em que eu ganho um aumento de sobrevida e controle local. E, por fim, agora um tratamento que, se a gente for pensar há 10, 15 anos, era também tratamento experimental, de exceção, né? E hoje, inclusive no nosso estado, isso mudou muito o perfil de tratamento nosso para as doenças metastáticas, que é a radioterapia estereotaxia para lesões pequenas em pequeno número. O que é importante quando a gente define com a radioterapia por estereotaxia?
excluir metástases que têm um elevado risco de micrometástases, então, assim, linfoma, em que a gente tem maior chance de já ter micrometástases ou ter comprometimento da meninge, neoplasias de pulmão, quando a gente tem principalmente pequenas células que já têm o risco de ter micrometástase não identificada na ressonância, no exame de imagem, se discute que o benefício da radioterapia por estereotaxia seria menor. Então, como tem sido feito ao longo de todos esses anos? Assim, paciente que teve um diagnóstico recente de metástase em sistema nervoso central, primeiro manejo, a primeira pergunta que se faz é: como é que está a doença sistêmica desse paciente? Um paciente que tem doença sistêmica controlada, a gente vai conseguir discutir as possibilidades terapêuticas de acordo com o tamanho da lesão, a presença e o número dessas lesões. Se o paciente tem uma doença sistêmica extensa, a gente vai ter que planejar, priorizar o tratamento sistêmico e tentar controlar de uma forma rápida a lesão do sistema nervoso central. Então, nesse protocolo, eu colocaria assim, a ideia é: faça radioterapia quando der e, ao mesmo tempo, priorize a quimioterapia sistêmica, né, o tratamento sistêmico. Já no paciente que tem a doença controlada e uma lesão única, é o melhor cenário para a gente se discutir cirurgia seguida de radioterapia, né? E aí a cirurgia, a gente hoje já tem a possibilidade, dependendo do performance, em outras questões, cirurgia ou radiocirurgia, dependendo das lesões, né? Então, de 1 a 3 metástases, se questiona a possibilidade de, ao invés da cirurgia, fazer a radiocirurgia. Maior que 3 lesões, a prioridade seria para a radioterapia total, né, crânio total, seguida de terapia sistêmica. Bom, então, esse estudo aqui que mostra sobre cirurgia ou radiocirurgia associada ou não, associada à radioterapia total versus radioterapia total exclusiva, e o que a gente observa, assim, em relação à sobrevida, né, existe uma tendência que em que pacientes com menos lesões, a gente tem um ganho em relação ao tratamento combinado, tá? Em relação à radiocirurgia, o número de metástases também seria, quanto menor o número de metástases, a gente poderia até 3 ter esse benefício em relação ao tratamento combinado. Tá. E quais são os fatores que a gente usa, né? A nossa ideia é quais são os fatores prognósticos que a gente pode observar para definir o tratamento. O que tem sido usado desde sempre? Idade, performance status e controle da doença sistêmica. Nesse gráfico, nessa tabelinha da RTOG, o que se observa é que pacientes que tinham performance status, um KPS maior que 70%, ele tem uma sobrevida com um tratamento de 7,1 meses, enquanto um KPS menor que 70 seria de 2,3 meses. Então, seria a primeira possibilidade de corte para a gente, para definir qual o tratamento que eu vou seguir. Pacientes com performance melhor, né, um KPS acima de 70, ele poderia se beneficiar de algum tratamento, de um tratamento local específico, né, a cirurgia, a radiocirurgia, associada a uma radioterapia de crânio total. Só que, se a gente olhar só para os pacientes com performance status acima, né, KPS acima de 70, ainda assim a gente vê que tem uma divisão entre esse grupo, que é uma divisão marcada pela idade. Então, pacientes com menos de 65 anos e com doença controlada, o primário controlado sem metástase à distância, esse sim teria essa sobrevida de 7,1 meses. Se eu tenho um paciente que, apesar do KPS dele estar acima de 70, mas ele tem doença, um desses critérios, né, idade acima de 65 anos, primário mal controlado ou metástase sistêmica, essa sobrevida de 7,1 cai para 4,2 meses. Então, o ideal é que a gente faça uma avaliação
complementar desses fatores, né, idade, performance, status e o controle da doença sistêmica para que a gente possa recomendar o melhor tratamento. E guardando os tratamentos mais agressivos, né, e combinados para os pacientes com melhor fator prognóstico. E o que tem mudado? Então, assim, é até difícil falar de cirurgia para neurocirurgião, mas eu acho que o que a gente tem que avaliar agora não é quando indicar cirurgia e radioterapia, porque eu acho que isso a gente já tem feito ao longo dos anos. A pergunta é quando não indicar, mesmo que o paciente tenha um perfil para fazer esse procedimento. Mas por que não indicar? O que acontece? É que hoje, alguns estudos têm mostrado que com a mudança de opções terapêuticas, né, com o advento da imunoterapia, com o advento da biologia molecular, hoje existem alguns grupos de doença metastática para o sistema nervoso central que o próprio tratamento oncológico já vai trazer o benefício do controle. Então, radioterapia, cirurgia, radiocirurgia passa a ter um caráter complementar quando o tratamento sistêmico faz. A outra questão é em relação ao próprio performance status, assim, ok, meu paciente não tem um bom performance, não tem um bom KPS, mas será que ele não se beneficiaria de algum controle local? Então, o que a gente tem de mudança a partir desses últimos anos, tá? Primeira coisa, performance status. Então, a gente usa essa classificação de Karnofsky, né, que mostra a estratificação de 0 a 100, em que a gente coloca, que a gente viu das informações, que a partir acima de 70%, aquele paciente fit, candidato às medidas, as terapias mais agressivas e combinadas, e que os demais não teria, dependendo do que se encontra, não teria benefício e adotaria ou fazer o cuidado paliativo pleno, ou faria uma radioterapia de crânio, ainda se questionando sobre o real benefício. Porém, em 2007, né, a gente já começa a discutir sobre o papel da radiocirurgia nas metástases cerebrais em pacientes com KPS que é considerado baixo, tá? E já nesse estudo, já observava o quê? Que paciente que, apesar que tem um KPS baixo, mas se ele não tiver metástase à distância, fora do cérebro, né, ele já teria um benefício em relação à sobrevida e no controle dos sintomas. Um segundo grupo era o paciente que, apesar ele tem um KPS baixo, tem metástase à distância, mas não, as metástases não são responsáveis por essa perda de performance no paciente. Então, ele ainda teria uma diferença estatística em relação àquele paciente que ele tem um KPS baixo e a causa disso é a doença metastática à distância dele. Então, é como se para o grupo 3, né, que teria uma pior sobrevida, a metástase cerebral pouco impacta no performance status. Então, tratar ou não vai fazer diferença na sobrevida desse paciente, porque ele provavelmente vai vir a óbito pela doença sistêmica dele. Em relação ao grupo 1 e grupo 2, mesmo a doença tem impacto na qualidade de vida desse paciente e o tratamento pode trazer benefício para que ele ganhe, não necessariamente outro tratamento sistêmico, mas ele ganha qualidade de vida, que a gente chama qualidade de vida para o fim de vida. Ele controla os sintomas cerebrais, sintomas do sistema nervoso central, e isso permite que ele tenha um ganho, por exemplo, nos cuidados paliativos. E no grupo 1, é aquele paciente em que, provavelmente, com o controle da lesão cerebral, eu vou ter um ganho do performance status. Então, uma das coisas que a gente precisa questionar é
desculpa, não sei voltar aqui. Uma das coisas que a gente precisa questionar antes de definir, não, meu paciente tem um performance status ruim, eu não vou fazer um tratamento, é definir o motivo desse KPS baixo. Se é o motivo da lesão do sistema nervoso central, então, esse paciente pode ganhar com o tratamento com a radiocirurgia, ou não, se é o motivo do KPS dele ser baixo, a lesão primária ou metastática, a gente não tem muito sentido em fazer o tratamento local no sistema nervoso central. A gente tem um paciente agora na UTI, um câncer de pulmão metastático para pulmão, entubado, que descobriu lesões no sistema nervoso central, mas ele está entubado, em francoinsuficiência respiratória, então tratar a lesão do sistema nervoso central pouco vai impactar no desfecho desse paciente. Em relação à doença sistêmica, uma coisa que vem mudando, né, nesses últimos anos, é o olhar específico para cada subtipo, para cada local de doença oncológica primária. Porque antes a gente aprende, quando entra na oncologia, paciente com metástase para cérebro, no máximo que vai viver irradiando é 6 meses, se não irradiar, 3 meses. Só que aí entra aquela ideia de que todas as doenças oncológicas elas são iguais, e não é verdade, né? Então, quando a gente consegue estratificar os tipos de câncer por local, e a gente, mais para frente, a gente vai ver sobre estratificação pelo subtipo histológico e painel molecular, a gente vê que, dependendo do local do câncer, o fator prognóstico vai mudar. Então, para pacientes com câncer de pulmão, pequenas células e não pequenas células, quais são os critérios que têm impacto importante na avaliação prognóstica? Idade, tá? Performance status, presença de doença de metástase à distância, tá? E o controle da doença local ou não. Então, a soma desses critérios, essa classificação, estratificação de risco, ela foi validada e saiu uma nova avaliação dela agora em 2020 que confirmou esses critérios prognósticos. Então, é uma boa forma da gente conseguir avaliar de uma forma estratificada do paciente com o fator de prognóstico de um paciente com câncer de pulmão específico, e não entra naquele pacotão só. E por que isso às vezes varia? Porque, por exemplo, para melanoma, o que pesa mais é o performance status e o número de lesões no sistema nervoso central. A questão da idade, a questão da presença de doença fora, de metástase à distância, isso não tem tanto impacto. Para câncer de mama, por exemplo, onde que está o impacto? O que mostrou como fator prognóstico, além do performance status? O subtipo histológico. Então, um paciente que tem um padrão de triplo negativo, ele vai pontuar 0 aqui, né? A questão da idade, um paciente, a estratificação seria entre maior que 60 anos ou menor que 60 anos. No caso, para câncer renal, o que impacta o performance status, mas também o número de meta em sistema nervoso central, porém, não tem muito impacto. Aqui também a questão da idade. E aí, a gente, através desses fatores, consegue estratificar melhor o perfil de sobrevida desse paciente, né? Quanto menor a nota, menor o tempo de sobrevida desse paciente. Então, se a gente tem um GPA de 0 a 1, ele vai ter de 3 a 0,1, mas se ele somar os critérios de 4, ele tem uma sobrevida de 13 meses. Se a gente olhar, 1 significa 4 vezes mais a sobrevida do paciente mau prognóstico. Se fosse olhar só pelo performance status, talvez todo mundo ganhasse a mesma pontuação e isso desmotivasse a equipe a investir nesse paciente. Então, o que hoje é preconizado é que quando você pega, em especial, esses pacientes, né, com essa classificação, que são os mais frequentes para metástases em sistema nervoso central, que você faça uma estratificação de risco e fator prognóstico individualizada. Bom, e em relação ao tratamento, o que a gente tem observado? Primeiro,
Aí, voltando aqui, só para a gente, na hora de definir a terapêutica, né? Então, aqui são alguns artigos mostrando, esse de 2018, dessa avaliação avaliação prognóstica específica, né, nessa graduação, para câncer renal. E aqui, reforçando a presença, o impacto do performance status, o número de metástase cerebral e a presença de metástase extracraniana, né, que seria a doença à distância, e diferente de idade e sexo, que não teve impacto prognóstico. Uma característica interessante que foi dessa atualização foi a questão da anemia, porque a anemia, para a gente, muitas vezes, para câncer renal, o que a gente tem é o contrário. O paciente, inicialmente, ele tem um estímulo na produção da eritropoetina, então, ele tem, às vezes, uma hemoglobina muito mais alta, só que quando o paciente começa a ter anemia, isso mostra que a gente já está diante de um paciente com doença avançada. Então, pacientes com anemia, com queda da hemoglobina, tem um impacto na sobrevida importante. Então, hoje é um fator prognóstico que deve ser avaliado. Aqui. Então, quando a gente usa o critério, né, do GPA para poder avaliar a questão de sobrevida, a gente vê o impacto na questão do tratamento. Então, pacientes em que você tem a possibilidade de fazer um tratamento sistêmico com radiocirurgia e cirurgia, ou cirurgia em relação e radioterapia em crânio total, tem um ganho de sobrevida se a gente conseguir pontuar para esse paciente no tratamento pelo GPA. Tá. Outra questão da avaliação prognóstica aqui em relação ao melanoma. Então, como a gente viu, a localização, a gente sabia do KPS, sabia da idade, o que foi atualizado para a gente? Pacientes que têm metástase, que o sítio primário vem de cabeça e pescoço ou de extremidade axial, tem uma diferença em relação à sobrevida, tá? Nos pacientes com metástase cerebral. Então, se o paciente, a lesão é de extremidade, ele vai ter uma melhor sobrevida do que se for de cabeça e pescoço. Outra coisa interessante é o subtipo histológico, se ele tem um subtipo histológico nodular em relação ao padrão, ao plano, assim como se tiver presença de ulceração. Então, pacientes que o primário do melanoma é sistema cabeça e pescoço, ou que tem um padrão nodular, ou que tem ulceração, ele tem um pior prognóstico quando tem metástase cerebral do que em relação ao grupo que não tem. E isso vai ser importante para a definição terapêutica. Outra coisa... aqui. Em compensação, não teve tanto impacto a presença de mitose, o número de mitose, nem a questão da invasão vascular. Quais são os subtipos histológicos agora, então? Saiu dessa questão do prognóstico, né? Olhando para a definição de subtipo histológico e tratamento sistêmico. O que mudou? Se a gente for pensar, melanoma era conhecido como uma doença quimiorrefratária, radioresistente, que a gente não tinha muita opção terapêutica até mais ou menos 2011, 2012, quando saiu o primeiro estudo com imunoterapia específica. Câncer renal era o mesmo padrão, poucas opções terapêuticas que a gente tinha, e câncer de pulmão, o que a gente tratava de uma forma global era pequenas células ou não pequenas células. Câncer de mama era também um tratamento em que a gente observava que tinha pacientes que respondiam muito bem ao tratamento sistêmico, quimioterapia, hormonioterapia, e, em contrapartida, tinha pacientes que não respondiam a nada. Com o advento da biologia molecular, com o conhecimento de detalhes específicos do painel genômico desses tumores, a gente conseguiu entender que muitos desses tumores eles não atuam da mesma forma porque são praticamente cânceres diferentes um do outro, tá? Então, isso foi importante para a gente aprender a estratificar cada tipo de câncer já de local, né? Então,
A primeira coisa em relação ao melanoma, eu já conheci alguns fatores prognósticos ruins, então, homem, idade maior que 60 anos, dependendo da localização, né, como eu falei, cabeça e pescoço aqui, se tinha presença de úlcera ou o grau de invasão de profundidade, se era um sítio primário desconhecido, o acral lentiginoso, se eu tinha mais de 3 linfonodos comprometidos, isso continua, inclusive, sendo fator de mau prognóstico. Metástase visceral, LDH elevado. Mas o que entra agora, o que a gente não conhecia até pouco tempo? Que a presença de uma mutação nesse melanoma pode impactar na sobrevida, e isso faz com que esse grupo tenha um pior prognóstico. Então, mutação em BRAF e o NRAS tem uma diferença de comportamento da neoplasia em relação aos demais do grupo, né? O que não apresenta essa metástase. Assim como a expressão de CCR4 nas células do melanoma, ou aqueles que têm ativação da via, né, do PI3K-AKT. E essa mudança estatística nos fez entender que a abordagem de forma diferencial dos pacientes que tenham, por exemplo, a mutação do BRAF, pode impactar na sobrevida. Hoje, com a gente conseguindo tratar especificamente esses pacientes com essa mutação do BRAF, no melanoma, por exemplo, o que a gente observa é que quando você faz o tratamento guiado, tá? Tem tratamentos direcionados para BRAF, a terapia da citocina, são as imunoterapias, né? Assim como o inibidor de CTLA4, a diferença é que aqui seria a imunoterapia não direcionada e aqui é específica. Isso tem um impacto na sobrevida do paciente com metástase do sistema nervoso central, independente de qual a terapêutica que vai ser usada. Aqui a gente consegue, para vocês verem aqui, quando a gente usa o inibidor do BRAF, quando não usa, a gente tem um ganho nas curvas de sobrevida. Tá. A mesma coisa foi da imunoterapia, tá? No paciente em que faz tratamento com nivolumab e ipilimumab, esse foi um estudo que mostrou, que é o CheckMate 204, ele mostrou em fase 2 que o paciente, só com a imunoterapia, sem nenhuma abordagem em sistema nervoso central, em 14 pacientes, eles tinham atingido uma resposta completa, tá? Com um ganho de sobrevida no tratamento que hoje a gente, em torno de uma resposta em torno de 42%. E esse estudo, que foi de... Deixa eu ver aqui. Eu não tenho aqui a data, mas esse estudo, se eu não me engano, é em torno de 2012, 2013, que foi o inicial, fase 2. Hoje já está amadurecido, já tem o fase 3, e a gente já está autorizado em pacientes com lesão no sistema nervoso central pequena, que não assintomática. O uso da imunoterapia pode garantir uma resposta ao ponto de eu não precisar tratar essas lesões, diferente da nossa realidade com quimioterapia antes, né? A mesma coisa foi esse estudo que foi lançado em 2017, que já foi atualizado, que fez o dabrafenib com trametinib para a mutação do BRAF, que mostrou um impacto, nossa, essa letrinha ficou tão pequenininha, mas que mostrou essa possibilidade de tratamento sistêmico controlando a doença no sistema nervoso central. Também já teve atualização desse estudo, e para pacientes que têm a BRAF mutado, em que eu tenho uma doença sistêmica para tratar, e que minha lesão ou minhas lesões desse sistema nervoso central são paucissintomáticas, não comprometem a vida do meu paciente, eu posso fazer o tratamento sistêmico sem me preocupar em estabelecer naquele momento uma terapêutica para o sistema nervoso central. Isso traz uma certa angústia, muitas vezes, quando a gente fala isso, né? Poxa, paciente com melanoma metastático em sistema nervoso central não vai fazer nenhuma terapia. Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte: essas drogas, elas têm um comportamento diferente do que a gente conhece como quimioterapia. Elas são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica. Elas têm mostrado um benefício do controle das lesões. Inclusive, hoje a gente começa a falar de um grupo de pacientes
que estão sem doenças sistema nervoso central e sistêmica há mais de 5 anos. Então, talvez daqui a alguns 5, 10 anos, a gente comece a discutir sobre pacientes que ficaram curados com esse esquema de imunoterapia ou com esquema de droga-alvo combinado. O grande problema, a grande diferença é que a gente nunca sabe até quando que a gente vai ter que usar isso. Porque nosso paciente está usando, está dando certo e não existe coragem nesse mundo que você fala assim, não, vou suspender, a não ser que ele tenha uma toxicidade, né? Então, por isso que não dá hoje para a gente ter certeza de como vai ser, como daqui a 5, 10 anos, porque vai depender de alguns estudos que nos garantam que o paciente respondeu, você pode suspender e não vai voltar. Para câncer de pulmão, a gente também está tendo essa evolução em relação ao tratamento. Por quê? 16 a 20% dos pacientes, eles vão desenvolver metástases em sistema nervoso central. Algumas vezes eles já abrem um quadro com isso, e isso era um fator muito limitante nas respostas e na sobrevida do nosso paciente. Só que hoje também para câncer de pulmão já não existe mais câncer de pulmão pequenas células ou não pequenas células, e adenocarcinoma ou carcinoma espinocelular. Hoje a gente faz um painel molecular para o câncer de pulmão em que começam a existir doenças diferentes umas das outras. Então, a gente já tem mutação de EGFR, mutação de ALK, expressão de alteração do ROS, e cada paciente vai agir de uma forma. O paciente tem mutação de ALK e EGFR, a taxa de metástase em sistema nervoso central é cerca de 50% a 60%, enquanto tem o ROS oncogênio 1, né, que é o ROS 1 positivo, em torno de 30%. Então, são mutações que estão mais associadas a metástase em sistema nervoso central, e por várias vezes a gente vê paciente jovem abrindo um quadro de câncer de pulmão metastático para sistema nervoso central. Mas, se esses números eles trazem angústia para a gente, né? Porque, assim, abrir um quadro com sistema nervoso central sempre foi um fator de mau prognóstico. Quando a gente começa a ver esses estudos, e agora com o amadurecimento da prática, a gente tem uma visão até muito mais animadora. Então, o papel do EGFR, da mutação do EGFR nas metástases cerebrais. O que a gente observa, né? Que então a gente tem muito mais frequência dessas metástases quando o paciente tem a mutação do EGFR. Por outro lado, o que tem de ganho? A gente hoje já consegue observar que a terapêutica específica direcionada, né, que é a tirosina quinase para o EGFR, no tratamento do câncer de pulmão não pequenas células com essa mutação, tem um ganho de controle da lesão, de controle de lesão intracraniana, sem depender de radioterapia ou de cirurgia nesse momento. Também, quando saiu esse estudo, foi um estudo inicial lá, que a gente tinha uma evidência, era pequena, mas que tinha o fortalecimento dessa possibilidade de fazer um tratamento só com droga oral, e hoje, com o amadurecimento das informações, como o osimertinib, isso já está muito bem estabelecido. Então, para pacientes com EGFR mutado, que eu tenho a oportunidade de iniciar tratamento com osimertinib, eu tenho uma tranquilidade de poder observar essa lesão em sistema nervoso central, enquanto o tratamento faz efeito. Agora, isso serve para tudo que eu estou discutindo aqui, que a gente só vai conseguir ter ganho com tratamento sistêmico se o paciente não estiver sintomático e num quadro de urgência, né? Que é por que isso permite? Porque como a gente faz o rastreamento, o estadiamento agora com ressonância, identifica lesões pequenas, muitas desses nossos pacientes não vão ter sintomas. Então, por tal motivo, a gente consegue fazer o tratamento com sistêmico apenas. Para outro grupo que também teve ganho, mostrando o uso do tratamento sistêmico apenas um controle de meta em sistema nervoso central, que é
o grupo ALK positivo. Aqueles pacientes que são... Então, pacientes que têm a metástase do sistema nervoso central já de início, a lectinib, comparada à crizotinib, permitiu um controle, vocês podem ver aqui, o paciente com metástase no início, permitiu um controle de sobrevida, inclusive intracraniano. Então, hoje, a lectinib é a nossa droga de escolha para esse grupo, mostrando que tem um ganho de sobrevida, e esse ganho se destaca ainda mais no paciente que tem lesão intracraniana. Aí, essa aqui é uma fotinho do que o NCCN preconiza, que antes ele se pautava só nessa questão de... aquele gráfico inicial que eu mostrei, né, tratamento entre doença sistêmica mal controlada, doença sistêmica bem controlada, presença e número de metástases. Hoje a gente consegue observar que, pelo NCCN, a primeira pergunta é: opa, o paciente tem uma lesão no sistema nervoso central, ele tem algum sinal de urgência, tem risco de herniação? Se a resposta é sim, não se discute. A gente vai pensar em cirurgia, radiocirurgia, radioterapia, na abordagem que a gente sempre fez. Mas, se para essa resposta, não, ele não tem nenhum sinal de urgência ou não tem nenhum sinal de gravidade que me obriga a fazer um tratamento local imediato. Aí a gente vai estratificar entre os subtipos histológicos. Então, se tem mutação do ROS, se tem mutação do ALK, se tem mutação do EGFR. Se o paciente ele tem alguma dessas alterações, eu vou poder optar por iniciar o tratamento sistêmico antes, né, específico, então a lectinib, o crizotinib, o osimertinib, como estratégia para controle sistêmico e para controle do sistema nervoso central. Se ele não tem uma dessas mutações, a gente volta ao que a gente fez sempre e estabelece que o tratamento, a definição aí vai ser em relação à necessidade de tratamento sistêmico imediato, a performance status, a questão da idade e tudo mais. E para mama? Bom, mama é a mesma coisa. Antes a gente tratava mama como um pacotão, né? E observava essa discrepância entre resposta. E o que a gente foi entendendo? Que cada tipo do câncer de mama se comporta de um jeito. Então, em relação a metástases em sistema nervoso central, a gente tem dois grupos críticos, que aqui está como 3, né? Mas a gente tem grupos críticos que a gente tem maior risco de meta cerebral. Então, luminal A, que é o paciente com receptor monopositivo, Ki67 baixo, a chance de dar meta para sistema nervoso central é muito baixa, 0,7. O luminal B, a chance não é tão, 12%, se for olhar, é alta, mas ela é alta pela frequência que o luminal B aparece nas estatísticas de câncer de mama. Se você for avaliar, é responsável por 40%, 50%, enquanto os outros grupos, né, são menos frequentes, eles dão muito mais metástases. Então, toda vez que eu tenho ER2 positivo, eu já sei que eu estou aumentando o meu risco de metástases em sistema nervoso central, assim como o triplo negativo. E aí entra a questão, porque agora, para câncer de mama, estamos aprimorando cada vez mais o tratamento, a gente já tem agora duplo bloqueio para ER2, já tem o droga, inclusive a imunoterapia, pensando em triplo negativo, e o que está acontecendo? A gente começa a ter paciente com muito mais frequência, agora com quadro de metástases, identificando, né, metástases em sistema nervoso central. Mas acontece também em casos em pacientes com câncer de mama precoce, ER2 positivo, e que não tinha recebido nenhum tratamento, né, de adjuvância, e a dúvida é se recebe ou não trastuzumab, se teria algum impacto no controle da lesão do sistema nervoso central. O que se viu é que não,
a presença do uso do trastuzumab em relação à sobrevida ao paciente que já tinha a metástase do sistema nervoso central, o que acontece? O paciente ganha a sobrevida com trastuzumab, porém, no final das contas, ele vive mais sem a doença sistêmica, mas acaba tendo impacto no final da vida do risco da metástase em sistema nervoso central. Por quê? O trastuzumab não consegue evitar essa lesão intracraniana. Diferente de um estudo que foi mostrado pelo lapatinib com capecitabina, em que pacientes em que tinham HER2 positivo, em que a gente tem câncer de mama metastático, você pode ter um ganho aqui, né, em relação ao controle da lesão do sistema nervoso central. Então, uma das opções que a gente tem para tratar paciente com câncer de mama HER2 positivo, que tem metástase cerebral, é discutir o benefício do lapatinib com capecitabina, porque o lapatinib tem essa possibilidade de penetrar na barreira hematoencefálica. E muitos estudos que vêm se discutindo, aqui é em relação ao uso de drogas, né, de UP3K, AKT, TOR, na via, tentando achar uma forma em que você consegue fazer o controle das metástases de distância através da metástase em sistema nervoso central e metástase sistêmica, né, em que conseguiria penetrar na barreira hematoencefálica e o tratamento sistêmico ter um efeito nesse controle. Bom, então, o que a gente preconiza? Que a escolha Peraí, rapidinho, isso aqui. Tá. Que a gente preconiza. No caso... Opa! Ixi, gente. Não sei o que aconteceu aqui não, Arthur. Só um minutinho. Você pode sair da apresentação. Deixa eu ver, achei aqui. Aqui. Acho que estava aqui. Foi. Não, é porque quando eu volto, ela vai lá para onde? Você botou F4, foi? F5. F5. Deixa eu ver aqui. Coloque em vez de F5 o de apresentar, esse selecione. Não, é porque eu estou usando o Linux, então eu não sei tá. onde é iniciar no slide atual. Peraí, então. Isso aí. Já sei. Aqui. Meu computador não estava legal, eu peguei do marido, mas ele usa essas coisas sofisticadas. Pronto, acho que agora vai. Então, por vezes, assim, isso ainda é incipiente, né? A gente ainda não tem um tratamento específico para PI3K, KT-TOR, mas o que a gente vem vislumbrando é que hoje, também para câncer de mama, assim como a gente já tem para HER2, a possibilidade de tratamento sistêmico postergar a necessidade de um tratamento local no sistema nervoso central. E sobre a escolha da modalidade de tratamento. Sobre benefício entre fazer radiocirurgia ou radiocirurgia ou radioterapia total. O que isso, olhando simplesmente para a questão de metástases em sistema nervoso central, assim, qual que vai ser a critério de escolha? Antes a gente tinha essa ideia de que radiocirurgia é só para lesões muito pequenas e que a gente tinha que se discutir muito o número das lesões e que ainda se discutia se teria o benefício. Mas, com os estudos, né, esse estudo fase 3 mostrou que um paciente que é tratado com radiocirurgia, ele acaba tendo um impacto importante, não só na questão de quantidade de vida, mas na questão da deteriorização cognitiva. Porque um dos problemas desses pacientes ok, ele não tem mais a lesão do sistema nervoso central, mas ele desenvolveu uma perda cognitiva importante ao ponto dele ter uma repercussão na qualidade de vida e na possibilidade de tratamento. Então, a radiocirurgia traz para a gente
esse ganho de preservação cognitiva em relação à radioterapia de crânio total, que isso tem que ser levado em conta. Principalmente porque hoje nós estamos lidando com doenças com melhor controle sistêmico e, por tal motivo, o paciente vai viver mais, e a nossa pergunta, vai viver mais, mas vai viver como, tá? Se você olha a questão da sobrevida global, nem sempre isso vai ter um impacto, né? As curvas se encontram, a gente não vai ter um impacto grande na sobrevida, mas na qualidade de vida, sim. Então, hoje, de acordo com com o NCCN, né, ele pede para que a gente considere a possibilidade de cirurgia como opção para pacientes que têm doença limitada, a gente considerar a presença de fazer a ressecção. Se o paciente não tiver, aqui na verdade, se o paciente não for passivo da cirurgia, a gente considerar a radiocirurgia para controle local. Agora, nesse caso aqui, são os pacientes que não têm o diagnóstico sistêmico. Se não tiver diagnóstico sistêmico, a cirurgia é mandatória, porque vai ser através dele em que a gente vai descobrir o diagnóstico do câncer e aí a proposta terapêutica. O que se tem que discutir sempre em equipe seria o benefício de fazer a ressecção completa ou fazer a biópsia, porque teria impacto no performance status, se esse paciente tem condição de tratamento ou não. E aqui uma coisa que mudou, né, nesse NCCN é porque, em relação ao performance status, antes a gente consideraria um paciente com baixo performance status só candidato a cuidado paliativo, ou radioterapia, né, total, mas se o paciente ele tem a doença sistêmica bem controlada e apesar do performance status ruim, a gente vai poder discutir a radiocirurgia como uma estratégia preferencial em relação à radioterapia total. Aqui também, já para os pacientes com doença extensa, né, no sistema nervoso central, se o paciente não tem diagnóstico, não conseguiu estabelecer através do estadiamento, vai fazer a proposta, nesse caso, é uma cirurgia diagnóstica, né, então a proposta é muito mais para biópsia, diferente daquele caso inicial, em que a gente pode se discutir ressecção total da lesão, e depois vai se avaliar o benefício entre fazer radiocirurgia ou radioterapia. Se o paciente já tem bem estabelecido a história do câncer, o que tem que se perguntar é o benefício de confirmar ou não essa biópsia. Se ele ainda não tem um diagnóstico histológico, vai ser definido a melhor estratégia seria o melhor local para biópsia, né? Então, dificilmente a gente vai escolher sistema nervoso central só para diagnóstico, mas o que pode se discutir é o benefício de fazer uma ressecção de uma lesão que está causando um efeito de massa ou sintomas importantes. E depois, avaliar o benefício da radioterapia ou radiocirurgia. Aqui. Isso aqui. Bom, mensagens. O que eu, né, para encerrar nossa aula, que eu acho importante trazer? Sobre avaliação prognóstico, hoje a gente tem que pensar de forma individualizada, não só pelo performance status, pela idade, pelo status da doença, mas levar em consideração comorbidade. E, mais atualmente, a gente vê subtipo histológico, número de metástases, tamanho, localização e sintomas. Se eu tenho pouca doença de um subtipo histológico que tem benefício de controle com alguma droga sistêmica, né, como a gente viu, tem que discutir se realmente é o melhor momento para tratar essas lesões agora, ou se a gente pode iniciar um tratamento sistêmico e depois avaliar como é que fica a lesão do sistema nervoso central. E, para isso, a decisão vai ter que ser sempre multidisciplinar. Por quê? Muitas vezes, o oncologista olha para o sistêmico, mas
a equipe da neurocirurgia e da radioterapia é que nos ajuda a traçar a melhor estratégia do momento terapêutico, porque também o que a gente não quer é ser pego de surpresa com uma lesão do sistema nervoso central, piorando, progredindo, o paciente indo para a urgência com uma crise convulsiva, alguma coisa assim. Então, tratamento sempre multidisciplinar, focado nessas características que hoje trazem impacto prognóstico para o nosso paciente. Saber que, desde antes, a gente já entende que número de metástases é importante, o tamanho e a localização mas que hoje a gente consegue ter ganhos se a gente observar o performance status e o subtipo histológico de cada doença que está sendo diagnosticada. Bom, é isso, gente, que eu tenho para falar. Não sei se tem alguma dúvida. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma dúvida, eu vou começar perguntando, depois eu ver se algum residente quer perguntar alguma coisa. O doutor Sebastião está aí também, boa noite, doutor Sebastião. A gente tem uma dúvida, Ana, boa noite. Quando a gente está avaliando esses pacientes quando a gente tem a paciente no serviço privado, é mais fácil, porque a gente sempre tem um oncologista. No SUS, às vezes, por exemplo, no USE, tem um paciente que às vezes você não consegue. Quem vai ter que se decidir a gente na nossa reunião lá, que a gente tem da residência, olha, tem esse paciente aqui, múltiplas metástases, ou 2 metástases, KPS tanto, e aí vem sempre a pergunta, aí minha dúvida, o que vocês consideram como controle de doença sistêmica? Como é que eu digo assim, olha, esse paciente está com doença sistêmica controlada, ou não está com doença sistêmica controlada? Eu acho que existe o impacto, assim, a pergunta base é, se eu ficar sem tratar esse paciente por um período de 1 mês e meio, 2 meses, porque é o tempo dele fazer a cirurgia, se recuperar, fazer a radioterapia, a doença dele vai continuar parcialmente controlado, ele vai estar muito mais sintomático. É difícil fazer essa avaliação, mas o que a gente usa de parâmetro? Então, um paciente com câncer de pulmão, olha, ele já tem sintoma respiratório, ele já tem uma dispneia incipiente, ou um paciente que tem metástase hepática, que já mostra alterações da função hepática. Isso é aquele paciente que ele não vai esperar a recuperação de uma cirurgia, da radioterapia, para poder conseguir começar o tratamento sistêmico. E a cirurgia não vai ajudar, então, para ele? Exatamente. O tratamento local vai resolver o problema local, mas ele vai morrer da doença do primário ou da metástase à distância. E a gente recentemente teve até no serviço privado, porque era um paciente com câncer de pulmão, que tinha uma lesão instável em coluna, infiltrando com compressão medular, e a gente, não, a lesão estável é um paciente que a doença pulmonar dele tá tranquila, vamos investir nessa parte de estabilizar a coluna, da cirurgia e tudo mais. É impressionante, e ele tinha um perfil de um câncer de pulmão agressivo. Arthur, em menos de 1 mês, a lesão pulmonar triplicou de tamanho, virou linfangite, e aí, no final das contas, o benefício da cirurgia... Muito pequeno, né? Então, a gente ainda não tem uma ferramenta que consiga estabelecer, mas eu acho que o nosso bom senso o paciente tem sintomas locais ou tem sintomas da metástase à distância. Ele vai conseguir esperar a cirurgia? Ele vai... Por outro lado da balança, a lesão no sistema nervoso central dele vai conseguir, vai se comportar, vai responder à radioterapia, ou tem uma lesão que tem um efeito de massa que, se não tratar de uma forma mais enérgica, ele vai colocar em risco a vida do paciente? É esse peso da balança que tem que ser discutido. Legal, muito bom. É uma dúvida que a gente fica, às vezes, porque a gente vê, às vezes, paciente com KPS que não está tão ruim, às vezes tem 3 lesões, tem uma lesão muito grande, e a gente fica, poxa, a gente vai operar, mas a gente vê a parte sistêmica, tem várias lesões sistêmicas, aí você fica, se ele tem várias lesões sistêmicas, a doença não está controlada, né? Tem lesão no pulmão, tem lesão no fígado, tem lesão óssea. A gente, poxa, será que a cirurgia... É claro que a gente trabalha a gente às vezes tem que trabalhar com
com escolhas, né? Será que vale a pena investir nesse paciente ou é melhor aquele outro paciente que está um pouco melhor e que tem um potencial de prognóstico com sua intervenção cirúrgica? Então, essa é uma escolha que às vezes dá trabalho para a gente, mas... Sim, sim. E a quantidade de sítio, isso é um bom parâmetro, tanto que em alguns daqueles gradientes de prognóstico, eles consideram o número de sítios de metástase extracraniana, né? Porque se um paciente ele tem um câncer de pulmão e tem metástase óssea e adrenal, você fala, opa, são órgãos não vitais, assim, o risco de complicação é menor, mas ele tem metástase hepática, metástase pleural em pulmão contralateral. Se ele já tem linfangite, já mostra para a gente que tem um comportamento mais agressivo, né? Então, realmente, o investimento, eu falo que em saúde pública a gente tem que pensar nisso, né? E que é investimento de verba, investimento de tempo e de espaço, porque o número de leito é limitado, é uma fila. Exato. Então, eu considero que realmente a gente precisa ponderar qual é o ganho desse paciente da cirurgia, sendo que a gente também tem a opção da radioterapia nesse ganho, né? Então, assim, ele não vai ficar completamente descoberto, porque uma das dificuldades para a gente é assim, poxa, mas eu não vou tratar? Sim, você vai tratar, mas você não vai tratar talvez da forma ideal, porque você não tem a celeridade necessária, porque é outra questão, que às vezes ele tem indicação no momento que você indicou, mas ele vai conseguir tratar no momento que ele já não teria mais essa indicação. Então, o cancelar a cirurgia, cancelar o tratamento é difícil. Uma coisa importante para dizer assim, né, que eu trouxe drogas novas, imunoterapia, que estão mudando, mas o que a gente tem no SUS hoje? Inibidor de EGFR para câncer de pulmão, a grosso Os modo. outros não tem, né? Para não tem. A BRAF não tem, no melanoma não. Não tem nada para melanoma, não tem nem imunoterapia, nem inibidor de BRAF. Para pulmão, não tem inibidor de ALK, nem de ROS, então a gente só tem EGFR. Mama não tem também o... E mama não tem capecitabina, não tem imuno. Então, no SUS, a gente prioriza, assim, a gente fica ainda lá no que a gente sempre fez. Número de lesão, performance, isso não muda. Agora, no particular, isso... Espero que mude. Não, exato. Eu acompanhei um paciente com melanoma metastasema levocentral, ele teve uma sobrevida com a qualidade de vida excelente durante mais de 3 anos com essas drogas novas. E eu operei ele 2 vezes. Eu operei uma vez, aí depois apareceu outra metástase, eu operei de novo, e ele ficou... Aí depois, claro, é interessante a gente combinar isso, né? Porque tem um colega que falou, você vai apresentar isso para os cirurgiões, eles vão cortar seu pescoço, que você está tirando o espaço. Pelo contrário, eu acho que agora a gente está dando a oportunidade de novas estratégias terapêuticas. Porque quando que você ia imaginar que você ia operar e reoperar um melanoma metastático? Né? Que a gente tinha uma sobrevida aproximadamente, eu vou te dizer, porque o estudo de imunoterapia para melanoma começou em 2011, 2012, mas na prática chegou para a gente em 2017, para falar assim, aqui no Brasil. Então, até pouco tempo atrás, a nossa sobrevida desses pacientes eram 6 meses, 8 meses, no mais tardar. Hoje a gente tem pacientes com anos, né? Que provavelmente vai ter outras recaídas e a gente vai ter que trabalhar estrategicamente qual a melhor coisa a ser feita, mas com certeza a gente está discutindo cirurgias. Eu torço para que as drogas fiquem cada vez mais inteligentes e que consigam tratar os pacientes, muitas vezes sem necessidade de intervenção cirúrgica, claro, não tem... Não é um... Eu acho que a gente está ganhando muito com as novas drogas, porque a gente tem também redução de efeito adverso. Quem não está ganhando são a fonte pagadora, porque são drogas inacessíveis no mundo real, caríssimo. Hoje um paciente fez um orçamento de uma imunoterapia que cada aplicação a 15 dias é 40 mil. Nossa. Imagina, ele vai fazer de 15 em 15 dias 80 mil reais. Por no mínimo um ano. Então,
Eu até entendo por que que isso ainda não chegou no SUS, né? A gente está falando de valores Pública. que não cabem ainda na saúde pública. Mas está criando um hiato, porque hoje a gente está aqui discutindo pacientes com imunoterapia, melanoma, vivendo anos, que talvez fiquem curados com uma estratégia terapêutica, enquanto a gente não consegue oferecer nada disso no SUS, né? Ana, aqueles pacientes com metástase cerebral de melanoma, que estão fazendo imunoterapia com ípio, com nivolumab, e que porventura precisem da radiocirurgia, quanto tempo você acha que tem que esperar para poder fazer o procedimento? Porque tem uma interação, né? Para cérebro total, a gente já sabe que umas 2, 3 semanas. Mas para radiocirurgia, for uma lesão pequena, precisa tanto tempo assim? Não. Não, a gente ainda não tem muito bem isso estabelecido. Isso não serve, seria para toda a imunoterapia, e ipilimumab seria o mais complicado. Mas a gente tem seguido mais ou menos esse intervalo que a gente usa para radioterapia total, né? Que seria 2, 3 semanas, assim. No caso de nivo e o pembro, né, que se esteja usando coisa só, a gente sabe, hoje tem apresentações que têm sido feitas aplicações a cada 8 semanas, então isso não teria muito, por quê? Porque a imunoterapia ainda está circulando, então vou te falar, dar um intervalo de 3, 4 semanas, 2 meses, não vai fazer diferença, mas para ipilimumab faz. A gente tem respeitado em torno dessas 2, 3 semanas. Muito boa a discussão, Ana. Obrigado. Parabéns pela aula. Parabéns pela aula. Eu que agradeço pela oportunidade, gente. Certo. Está gravado, então, dá para fazer de novo aí. Tá certo, um abraço, gente. Obrigado, uma boa noite. Pessoal. Obrigadão, obrigado. Boa noite.